pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Redcast, podcast da Rede Consultoria, que foi formatado, para os empreendedores que precisam ali de insights para fazer o seu negócio crescer do jeito correto. Eu sou Leonardo Aguiar, seu anfitrião, e tenho o prazer de estar aqui com o Moisés hoje. Tudo bom, pessoal? Bem-vindo, Moisés. Obrigado, Léo. É sempre um prazer estar aqui, esse projeto que é da Rede Consultoria. E a gente gosta aqui de receber os nossos convidados e ouvi-los um pouco, de como foi a trajetória e a história deles empreendedora. Então, para a gente, eu sempre gosto de dizer que é sempre bom estar do lado dos nossos clientes, estar ali vivenciando e respirando eles. E hoje, para o nosso episódio, a gente recebe aqui Yuri Moreira, que é fundador da rede Podscience. Para muitos entendem como a segunda maior operação de comunicação visual do Brasil, de revenda de comunicação visual do Brasil, e também é fundador da Rede Science Compras Coletivas, para discutir um pouco como expandir o negócio enquanto franquia. E aí, Yuri, enquanto empreendedor experiente, a gente recebe você aqui com bastante gratidão, pelo convite, por ter aceitado o nosso convite, e para passar a palavra para você, para nos falar um pouco como tua expectativa para esse momento aqui da gente debater. Seja bem-vindo, Yuri. Rapaz, para mim é uma honra esse convite, agradeço. A gente fica muito feliz quando é reconhecido, e tem a oportunidade de contar um pouco da nossa história, das nossas experiências. Eu acho que o principal papel do empreendedor também é compartilhar esse conhecimento. Maravilha. Hoje a gente vai conversar um pouco, Yuri, sobre essa estratégia de expansão pelo modelo de franquia, de franchise. A tua história tem muito a ver com isso, Acho que em muitas reuniões da rede, muitas vezes a gente fala muito sobre isso, existem muitas dúvidas, tanto do lado do franqueador quanto do lado do franqueado. Mas eu queria começar escutando um pouco da tua história. Quem é Yuri Moreira? Como foi o início da tua operação, da tua história no empreendedorismo? Eu acho que não poderia ser diferente, Não foi nada fácil. A gente começa a vida empreendedora praticamente do zero e vai aventurar num mundo obscuro de incerteza, e sem ajuda de praticamente nada, só a burocracia e as dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia, Pois bem, minha formação acadêmica é jurídica, Eu sou advogado, já fui funcionário público, mas enveredei por esse caminho do empreendedorismo junto com minha esposa, Há quase 14 anos atrás, eu já era funcionário público federal e a gente decidiu empreender para que minha esposa deixasse de ser dona de casa, vamos dizer assim, só cuidava do lar. E a gente decidiu montar nosso negócio em conjunto. Eu trabalhava até então 4 horas por dia e as outras 4 horas eu me dedicava à empresa. A história começou assim. Então, juntos, eu e minha esposa, decidimos enfrentar esse desafio e aí, graças a Deus, a empresa cresceu, prosperou, com muita organização financeira, administrativa, com muita consultoria, com muita humildade para saber que a gente sempre está aprendendo. A gente conseguiu um crescimento satisfatório e, como é o tema de hoje, a questão da franquia, a gente optou por esse modelo de crescimento que foi expansão através do franchise, Perfeito. Yuri, eu lembro que lá no início, quando você falou, poxa, eu estou expandindo por meio dessa estratégia de franquia, geralmente é o pessoal da indústria que persegue isso, Alguém que tem algum produto diferente. Eu lembro de ter conversado contigo, Yuri, me fala aqui, em poucas palavras, quais são os teus principais diferenciais competitivos. Você disse, Léo, eu compro em volume. Já respondeu de pronto ali, diz assim, eu consigo agregar valor tanto para o franqueado que está entrando, se ele fosse abrir uma loja, e aí para que a nossa audiência entenda, Yuri opera no mercado de suprimentos de comunicação visual, Yuri? Isso. Tem uma loja de varejo, opera tanto no B2B, vendendo para outras empresas, principalmente indústrias gráficas, como também para o varejo mesmo, para as pessoas que vão ali usar aqueles elementos. E você falou, olha, se alguém vai empreender nesse segmento, ele não
pode e não precisa, no caso, passar pelos erros que eu passei. Eu consigo já ter know-how, gerar valor pela questão do poder de barganha que eu já tenho em termos de volume, né? E de onde começou, né, Yuri? Qual foi o gatilho assim na tua loja que te fez perceber que essa seria uma boa estratégia para adotar? Pois é, Léo, assim como você falou, antes de eu entrar nessa parte de franquias, eu pensei muito sobre essa questão, né? A primeira pergunta quando se faz que vai abrir uma franquia é qual é o diferencial? O que é que eu vou oferecer? É o nome da marca? Qual é a vantagem para o franqueado? O que é que vai segurar aquele franqueado naquela operação? Essa pergunta eu me fiz várias vezes, né? Só que o modelo de expansão, vamos dizer assim, no dia a dia a gente tem que experimentar. Eu acho que quem é empresário não pode ter medo de errar, né? Principalmente quando você está com pessoas que você confia. E aí foi nessa oportunidade que eu montei a segunda loja, foi na cidade de Mossoró, aqui no interior do Rio Grande do Norte. E eu tinha um gerente lá que tomava conta da operação, que é o César Montenegro, né, que hoje é meu irmão, assim, é o irmão que Deus me deu. E ele gerenciava toda a operação lá da cidade, a loja era minha, e eu não enxerguei outra forma de crescer naquele momento se não fosse através da franquia. Então eu vendi a empresa para ele como meu ex-funcionário passou a ser dono, e aí eu percebi que o crescimento ele foi exponencial. Então foi uma das grandes lições da minha vida, entender que por mais que você tenha 5, 6, 20 mil unidades de várias lojas espalhadas em todos os lugares, o crescimento ele é bastante seguro quando o dono está dentro do empreendimento. Eu consegui aprender bastante isso. E o sucesso foi tão grande com a franquia lá de Mossoró que startou para mim aquela ideia que o caminho certo era expandir com franquias. Foi aí que eu contratei a consultoria, né? Eu já vinha lendo, estudando, mas nada igual como você contratar especialistas para você formatar o negócio. E assim foi feito. Eu cheguei a me afiliar junto à ABF, fiz todos os processos pertinentes a uma franquia, de acordo com a lei de franchise, e segui nesse modelo de prospecção através de ex-funcionários que foram abrindo as unidades, foram abrindo, até chegar nesse patamar que você falou, que é o poder de compra. Então, meio que virou uma bola de neve, né? Quanto mais você cresce, mais esse crescimento trabalha para você crescer mais ainda. E chegou no patamar que hoje a gente já tem 16 lojas, né? E com a demanda agora de venda de associação, né? Então, quanto mais pessoas que vêm se associar, se junta para comprar em conjunto, mais poder o grupo vai tendo. Yuri, explica para a gente um pouquinho, só para a gente situar também a audiência, quanto tempo, você falou aí que tem 16 lojas, né? Quanto tempo esse processo durou até você chegar às 16? E o que você entende, além do próprio fato do empreendedor estar dentro do negócio, que você colocou que era algo como se fosse um requisito ali de sucesso, né? Ou pelo menos para você não se colocar numa situação de dificuldade. Quais outros pontos você acha, você julga importante como requisitos para que alguém venha, na sua visão, entrar por esse processo de crescimento através de franquia, né? Então, só repetindo, quanto tempo você durou para chegar nessas 16 lojas hoje? Esses desafios que você levou durante esse período e quais são, para aqueles que desejam ter esse crescimento do seu negócio através do modelo de franquia, quais são os requisitos mínimos que você enxerga como sendo imprescindíveis para que isso aconteça? Certo, vamos lá. Hoje, a empresa que eu fundei, que é a Potsign,
junto com minha esposa. A gente vai completar 14 anos, certo? Nós começamos o projeto de franquias há 4 anos atrás. Há 10 anos atrás. Então, a minha primeira franquia, ela vai completar 1 década de funcionamento, que é a de Mossoró. Inclusive, eu, há pouco tempo, estava batendo um papo com ele, e ele relatando exatamente esses momentos que marcou a vida, né, dele como um empreendedor, passou a ser dono do próprio negócio, já se pagou a operação, né, já se reverteu todo o investimento que foi feito, e hoje ele está pagando royalties como qualquer franquia no segmento. Então, são 14 anos e a primeira franquia foi há 10 anos atrás. E eu acho que imprescindível para qualquer franquia é a questão da organização. Sem você ter uma organização administrativa, por mais que você conheça do negócio, do mercado, eu conheço muito bem do mercado. Se você não tiver o seu negócio muito bem mapeado, muito bem organizado, você não vai conseguir crescer. Você não vai conseguir expandir, seja com franquia ou com filial, do jeito que for. Então, a primeira coisa que tem que ser feita, ao meu ver, é você parar um pouco e organizar a casa. Por isso que eu até agradeço muito a rede consultoria, faz parte da nossa história, exatamente nesses momentos cruciais, né, de organização, fazer o mapeamento do processo, olhar, às vezes, problemas ou melhorias necessárias que você tem que fazer que, às vezes, quando você está dentro do negócio, você não consegue ver. Muito importante também foi o apoio do Sebrae. O Sebrae nos ajudou nesse projeto, até na parte de financeira, né, que ajudou nesse projeto. Então, humildade suficiente para você pedir ajuda. Por mais que o seu negócio esteja bem, sempre tem algo para melhorar. Yuri, esse negócio de franquia, geralmente ele vem misturado aí com muito... Vou dizer assim, eu não estou procurando a palavra certa, assim, mas assim, geralmente é um tema que as pessoas conhecem pouco. Pouquíssimas pessoas param para ler, por exemplo, a lei de franchising, né? E a gente tem visto, principalmente ultimamente, né, uma procura muito grande das pessoas querendo franquear o negócio, né? Então, tipo assim, eu quero franquear o meu negócio porque ele acaba vendo outras lojas se multiplicando, ele pega um avião e vai em outra cidade e vê que naquela outra cidade tem uma loja que tem na cidade dele. E acha que é simplesmente chegar lá e vender. A gente sabe que tem alguns requisitos, né? A gente já falou aqui sobre alguns deles, eu acho que é importante a gente pontuar. A questão de você ter uma marca forte no mercado acaba sendo um pré-requisito. Não é Você pode começar a construir essa marca, né? Eu acredito dessa forma, assim como você construiu. Um dia a tua marca era local apenas. Hoje a gente está falando da segunda maior marca do Brasil no segmento. Um diferencial competitivo, claro. Apoio, essa parte quando você fala de organização administrativa, isso acaba se refletindo na operação, né? Porque assim, a ideia central da franquia é dizer, poxa, eu tenho um negócio que ele é real, ele foi validado, ele é lucrativo, e mesmo se eu vender para outra pessoa e ele operar me pagando royalties, mesmo assim ele vai ser atrativo para aquele investidor, né? Mas para que isso aconteça, nós precisamos garantir de que a operação em outra cidade, em outro local, ela funcione exatamente como a loja modelo. Eu acho que aí está o grande desafio, né, de você operar e formatar um negócio para operar no modelo de franquia. Porque assim, quando você tem um sócio fundador dentro do negócio, cuidando, olhando tudo, é uma coisa. Abrir uma segunda loja, acho que esse já foi algum desafio que você encontrou por ali, né? Poxa, eu tenho que me estruturar, eu preciso transformar o gerente em franqueado, e eu tenho que criar padrão até para comunicar esses padrões e fazer com que o cliente da Port Science, independentemente de onde ele esteja, ele consiga, no caso, ser atendido da melhor forma. Como você percebe, Yuri, essa relação da organização da franqueadora nessa estruturação de processos com o sucesso, né, da franquia de uma forma geral? Eu costumo dizer que existe um abismo muito grande entre você chegar e dizer assim, minha empresa é lucrativa.
E o outro lado, você mostrar que é lucrativa, né? Sistema, é você ter o controle ali, você saber analisar uma DRE, você saber tá com os processos redondinhos para você dizer que aqui realmente Funciona assim. isso aqui é o que funciona. E eu ganho e perco aqui. Então, eu posso dizer com segurança que é difícil hoje para qualquer empresário que tem uma certa movimentação financeira, um certo fluxo de venda, de recompra, de você ter uma quantidade X de funcionário, você ter vários setores na empresa e controlar a despesa e o resultado de cada setor, realmente precisa de um nível de Organização, né? organização muito grande da empresa. E não é todo empresário que tem essa visão de querer ter essa organização, entendeu? Então, a primeira coisa não é você chegar e dizer assim, eu tenho uma marca bacana, eu tenho um faturamento bom e está sobrando dinheiro, então minha empresa é lucrativa, eu vou franquear. Não, não é bem assim. Você tem que chegar a um nível de organização que você consiga replicar, porque franquia é muito ligada à questão do know-how. Know-how, ok, como fazer. Então, se você não está com uma casa organizada para dizer a ele, olha, faça assim, porque está aqui os números, enxergando todos os números, você não vai conseguir nunca replicar aquele negócio. E franquia é isso, né? A minha percepção é essa. Yuri, nesse período aí a gente já vivenciou junto com você, inclusive em algumas viagens, né? Algumas histórias e as dificuldades que você tem dentro dessa gestão de unidades enquanto franqueador, né? Só que pode ser que tenha um empresário que esteja nos ouvindo, uma empresária, e, poxa, será que eu devo franquear o meu negócio? E olha muitas vezes para o lado pessoal, no sentido de que quais são eu não tenho tempo muitas vezes para fazer essa gestão em unidades próprias, ou eu devo fazer esse crescimento nas minhas unidades próprias, ou devo fazer esse crescimento através de franquias, né? Existem algumas diferenças, né? Alguns benefícios de um lado e alguns benefícios de outro. Conta pra gente, enquanto empresário que vivenciou na prática, que vivencia isso na prática, hoje você tem 16 unidades franqueadas, mas quais são as dificuldades que você sente hoje para gerir, né? Quais são os benefícios também para você? E se você tivesse essas 16 unidades próprias, como é que você acha que conseguiria tocar? Porque muitas vezes o empresário ele não tem essa dimensão e você, como já passou durante todo esse processo, você vai saber dizer exatamente quem vivenciou na pele. Eu já atua com as duas formas, né, Yuri? Você tanto tem as 16 lojas franqueadas, quanto tem a loja de Natal e a loja de São Paulo, recém-inaugurada, da Redsign. A gente vai falar um pouco mais sobre isso à frente. Tem a parte de associação. Isso. Então, assim, hoje você vive esses dois lados. Tanto da loja própria, operar e gerenciar duas lojas próprias, como essa questão da rede de franquias, né? Como que você percebe essa diferença de gestão entre as duas? Olha, a primeira vertente que a gente tem que observar é que você, por si só, dizer que franquear o seu negócio é mil maravilhas. Não é bem assim. Não é como a gente fala assim, né? A gente não pode misturar o financeiro da pessoa física à pessoa jurídica. É a mesma coisa, franquia e franqueador. São dois negócios. Eu tenho minha loja, operacionalmente falando, ativa, vendo, compro. Eu sei das dores do dia a dia, eu sei das dores do empresário na hora de comprar, na hora de conseguir financiamento, na hora de negociar. E isso fez com que eu conseguisse ir para o outro lado como um franqueador de uma forma mais robusta. Mas, quando eu me deparei que é realmente outro negócio, foi que veio com as implicações. Você imagina só, eu construí essa marca com minha esposa, a gente vendeu tudo que tinha. Eu fui morar na casa dos meus pais, já era pai, e fui morar na casa do meu pai. Vendi meu carro, eu vendi todo o patrimônio que eu tinha. Eu fui
pegar dinheiro emprestado no banco para empreender, ou seja, eu não devia nada a ninguém, Gigante. passei a dever tudo que eu tinha e o que que passei não a não tinha. ter nada. Dever Né? o que tinha, o que não tinha. Basicamente isso. E muita gente chegou assim, você é louco, me chamou de louco, dizendo, rapaz, você vai fazer isso. Mas eu só precisei realmente de um apoio, que foi da minha esposa. Ela disse, não, vamos, se você acha que dá certo, a gente vai enfrentar isso aí juntos e a gente vai colher juntos, seja positivo ou negativamente, mas sempre eu vou estar do seu lado. Foi o apoio que eu precisava. Porque eu não tive apoio moral de ninguém mais, nem dos meus pais, nem dos meus irmãos. E hoje, meus irmãos entraram no negócio através da minha pessoa, do meu conhecimento. Então, eu acho que isso é que me gratifica, né? Você construir com muita luta, com muita batalha, construir o nome de uma empresa, crescer, ser respeitado no mercado, ter uma credibilidade, começar a fazer importação, como a gente já trabalha com comércio exterior há mais de 5 anos, com operações robustas, e o pessoal respeitando realmente a nossa marca, a gente construir tudo isso com muito trabalho, aí você disponibilizar através de uma franquia que outra pessoa estranha use aquela sua marca em proveito próprio, vamos dizer assim, para empreender, para usar todo o seu conhecimento, todo o nome, toda a estrutura que você tem, sabendo que essa pessoa ela pode também fracassar. Essa pessoa que está sendo o franqueado pode colocar à tona um trabalho de uma vida inteira fazendo coisa errada, por exemplo, né? Então, são situações que têm que ser muito bem pensadas, muito bem planejadas, consultoria jurídica, consultoria contábil, para que você tenha uma robustez no negócio e se proteja de, às vezes, até de criminosos. O que acontece no mercado, o cara, eu quero ser sua franquia, vai lá, o cara é um estelionatário. Então, se você não tem esses cuidados, até mesmo contratuais, você prevê situações que possam acontecer, claro que tem a lei da franquia que disciplina muito bem no Brasil, né? Mas a lei não prevê tudo, todas essas situações. Então, Yuri, hoje você conseguiria enxergar você com 16 lojas próprias, tocando, gerenciando? não. Sim, olhasse lá voltando pra para a trás. pergunta que você fez, né? Então, como eu falei, hoje eu tenho uma fé muito grande, mas eu acho que tudo convergiu para a gente chegar aonde a gente chegou, porque eu tenho, vamos dizer, 14 empreendedores dentro da empresa deles, gerando receita e pagando royalties a uma franqueadora, que é minha. Então, isso aí eu acho que seria impossível, não vou falar impossível, mas muito difícil de eu alcançar sozinho, colocando gerente, replicando a loja, principalmente no meu segmento. Tudo que eu falar aqui não vai ser uma coisa generalista. Por quê? Porque o meu segmento é específico. Assim como o McDonald's é bem específico na área dele, né? As grandes marcas, cada um tem a sua característica, né? do seu negócio. O meu negócio tem características próprias. E por isso, por ser mercadorias fracionadas, pelo controle de estoque ser muito mais minucioso, hoje ter um dono, crescer com franquias é muito mais seguro do que eu ter 16 lojas próprias. Então, é outra vantagem da franquia. É você crescer estruturado e com a base sólida. Você acaba usando o capital de terceiros, né, Yuri? De certa forma, para expandir de uma forma mais ágil essa operação. Eu lembro ao longo da tua jornada de expansão, né, ali você, estava abrindo uma loja, muitas vezes já recebendo contatos de outros interessados em abrir lojas em locais diferentes, e você muitas vezes pegava o avião e vou conhecer o campo, vou fazer pesquisa de mercado, vou entender a praça, se não tem mercado, e depois, enfim, estudando. E de uma certa forma, se a gente para pensar de 10 anos para cá,
o grupo Porto Science tomou uma proporção nacional, né? Então, até mesmo do ponto de vista de emprego de capital e de energia, acho que essa acaba sendo uma das grandes vantagens, né, do modelo de franquia. Porque você valida aquele negócio, prepara ele, formata ele, padroniza a operação, estabelece, constrói documentos jurídicos, como você falou, isso é importantíssimo, né? Para que, não só para o franqueador, né, mas para o franqueado também. Acho que já ouvi testemunhos do outro lado de pessoas que procuravam franquias para comprar e que compraram de empresas não tão estruturadas ou que não receberam assessoria correta durante esse processo e se deram muito mal, perderam dinheiro e até hoje estão, no caso, em litígios, né, em disputas judiciais, tentando reaver algum tipo de situação. Mas, Yuri, olhando para esses 10 anos, né, você falou que completou, no caso, 10 anos a tua primeira loja franqueada. Na tua opinião, qual que foi o principal desafio, tá? Que você vivenciou nesse processo de formatação de franquia? Não só na parte da formatação, mas durante a operação, se você quiser, no caso, mencionar. E que desafio foi esse e como que você superou isso nessa jornada? Essa é uma pergunta muito peculiar, porque quem enxerga de fora assim acha que foi só vitórias, né? Que acha que é só coisa boa. Que agora a Yuri tem uma rede de franquias e que coisa maravilhosa e tal. E ninguém sabe tudo que a gente passou até aqui. E eu acho que uma das maiores lições e a mais cara de todas foi quando eu tentei fabricar. Foi quando eu tentei fabricar itens que eu, fazendo os cálculos, eu disse assim, cara, eu tô com tudo na mão, porque eu já tenho uma rede de lojas que já vai me comprar produto homologado, eu sei como fazer, porque eu vou lá, eu vou comprar maquinário, no meu caso específico foi injetoras de plástico. Eu comprei injetora, eu comprei rebobinadora, eu comecei a beneficiar a fita dupla face, comprar as fitas jumbo e fazia aquelas fitas dupla face, não sei, assim, no mercado, aquelas 3Mzinhas de dupla face, só que na nossa escala são fitas industriais, são rolos maiores de 20, 50, 60 metros. Então, eu comecei a processar todo esse material. No meio dessa jornada, você decidiu abrir uma indústria. Abri uma indústria. E ficava aqui em Natal também, a indústria, e foi um fiasco. Foi um dos maiores desafios. Mas por que, Yuri? Sim, se atribui a quê? Logística, experiência com pessoas... Know-how de produção... conhecimento... Pois é, até hoje eu sei a resposta, mas eu fico, às vezes, sem acreditar porque deu errado, porque nos cálculos, né, quando você coloca os números, não tinha como dar errado, porque era lucro que eu nunca imaginava, já tinha todos os clientes certos. Eliminou todas as etapas logísticas ali, né, os intermediadores. Você tava questões tributárias, questões de logística, questões do produto exclusivo, da competitividade. Enfim, quando você olhava, o negócio é esse. Mas, no final, a teoria foi vencida pela prática. Porque é aquela história, né? A gente só está olhando o lado bom. Por isso que a importância de uma consultoria. Você, um olhar de fora, mostrar as eventuais consequências negativas e positivas do novo empreendimento. E aí eu acabei esquecendo dessa parte. Eu só olhei o quê? Um entusiasmo, né? Como aquela criança que vê aquele brinquedo ali e eu quero de qualquer jeito, não quero saber o valor disso aí. Quero saber que eu quero. Então foi mais ou menos nesse impulso. E aí eu errei. Porque a máquina quebrava e aí eu não tinha mão de obra especializada aqui, só tinha no sul. E a máquina ficava parada. E aí
eu não fiz conta do investimento. Cada vez mais precisava de mais investimento. Manter, né? Porque a indústria ela tem que sempre estar inovando. Então, vamos dizer assim, no caso específico lá da indústria, eu tinha uma injetora. Então, a injetora ela precisa de um molde de aço temperado, que você injeta o plástico líquido lá dentro, e ela resfria e sai o produto pronto. Aí eu tive que começar a produzir outros itens, porque essa máquina ela trabalha com temperatura e o ideal é que ela não pare de trabalhar. Trabalha 24 horas. Então eu tinha que conseguir produção para ela. Independente, aí eu comecei a fabricar copo long drink, caneca, copo de chopp, espátula, aplicador de verniz, vários itens. Para poder manter ela trabalhando ali. Que às vezes eu não tinha nem aquele volume. Mas aí quando, por exemplo, um molde, ele custava R$70 mil, R$60 mil, às vezes, um molde de aço temperado. Um investimento altíssimo. Então eu comecei a sangrar a minha empresa, investindo na indústria, de uma coisa que eu não tinha conhecimento. Precisava de inovação constante. Precisava estar dentro. E outra, o que eu aprendi, que foi a universidade da vida, e me custou caro isso, tá? É uma brincadeirazinha cara. A indústria ela tem que estar totalmente adaptada na vertente entre produção e demanda. O que é que acontecia? Tomou todas as minhas energias, porque tinha hora que a produção era muito, mas não tinha demanda. E não tinha. Aí eu tinha que mudar o produto. Aí, às vezes, saía a demanda para outro produto e aí eu não tinha um produto. Então, ficou nesse negócio. Essa batalha constante que a indústria tem entre demanda e oferta foi o grande fator de erro da indústria que eu montei. Não falando somente de... A gente viu aqui um erro que o Yuri compartilhou, que é extremamente válido, mas também a gente tem um lado bom da coisa, né, Yuri, da história. Você falou aí, pontuou pra gente nas palavras anteriores, que você hoje recebe royalties aí de 16 pontos, 16 unidades em todo o Nordeste, né? Mas eu acho que a gente vai além do próprio recebimento de royalties. Eu queria entender, Yuri, aqui, pra gente compartilhar e conversar também sobre isso, para a pessoa física Yuri, porque atrás de todo CNPJ tem alguém lá, uma pessoa que tem sonhos e que tem alguns desejos a serem realizados, né? Quando a gente olha hoje para a PodScience, a rede PodScience com 16 unidades, qual foi o principal ganho que você julga ter tido, né, com esse crescimento? E que pode ser, inclusive, Moisés, os royalties são bons, mas tem alguma outra coisa que você, enquanto pessoa física, você diz assim, poxa, hoje eu sou grato, hoje eu consegui realizar esse sonho em função de ter tomado esse tipo de decisão de franquear o negócio. Como é que você nos compartilharia isso? Hoje, pessoalmente, né, falando assim em relação, eu sou muito agradecido, que eu tenho uma característica particular de sempre trabalhar porque eu gosto de trabalhar. E meio que o dinheiro, ele vem por consequência. Que, para mim, tipo, isso é o segredo do negócio, sabe? Porque não existe segredo universal. Mas, para mim, funciona. É uma coisa pessoal. Então, eu trabalho e, consequentemente, vem o dinheiro. Eu não trabalho pelo dinheiro, sabe? A ideia assim, então... quando hoje eu vivencio que os meus franqueados é uma família, é porque realmente é uma família. Nós somos uma família. E aí, quando você mexe com mexe com todo mundo. E a gente se trata tão como família realmente que, às vezes, a gente vai numa viagem, conversa coisas entre si, que, às vezes, desabafando. Então, criou um laço tão legal que, para mim, a questão do royalties, no final, não é a principal coisa, sabe? É bom que todo mundo precisa de dinheiro, obviamente. Todo mundo precisa do capital. Mas
muita gente não vai nem... ele está falando da boca para fora e tal. Mas quem conhece realmente os membros franqueados da Potsign, que a gente fala... A gente está falando, pessoal, não é só de empresa. A gente está falando de histórias, de famílias que mudaram porque empreenderam e hoje ganham um dinheirinho a mais ali na franquia e consegue fazer um trabalho legal, veste a camisa da empresa. E hoje, a consequência é o quê? Hoje, somos considerados o segundo maior grupo empresarial do segmento, né? E cada vez mais força, isso aí representa o quê? Mais fornecedor querendo fornecer para a gente, mais condições diferenciadas para o grupo, e aí todo mundo sai ganhando. Inclusive eu, que também tenho minha própria loja, entendeu? Uhum. Então, são coisas que realmente, para mim, pelo fato de eu fazer realmente o que eu gosto de fazer, é uma realização muito maior do que uma realização financeira. É uma realização de ver o meu irmão franqueado, que é assim que a gente se chama, de ver ele bem. Uhum. Ele teve o sucesso. E, no final, o sucesso dele se reflete em royalties, que me dá um sucesso financeiro também, obviamente. E é incrível, né, Yuri, que a tua história ela é marcada. Você escolheu um modelo de expansão de franquia. Existem formas, né? Tem franqueadores que às vezes optam por comprar uma participação acionária da unidade franqueada. Alguns, a maioria, vai pelo processo natural, né, de processo seletivo. Né? E você apostou em uma ideia em vender algumas unidades, não todas, né? Mas algumas unidades para colaboradores próprios, né? E assim, é muito constante na tua fala a questão da transformação das pessoas, né? Como que para você é importante transformar essas pessoas e transformar a realidade delas por meio do empreendedorismo. Eu acho isso muito... Acaba sendo um propósito muito forte, né, Yuri? E certamente isso também impacta o brilho nos olhos que vocês têm em todo o grupo, que vocês conseguem entregar lá na ponta. É muito bacana. E também imagino que isso também tenha outros lados, né? Então você tem vantagens e desvantagens em tudo. Nesse ponto aqui, só te parabenizar por esse trabalho, né? Por essa transformação que você promoveu. É muito bacana ver como que a rede da Potsign ela é unida, né? Ela opera ali. Um ponto que eu queria colocar na mesa agora, e eu sempre falo isso, né, nos nossos projetos de formatação de franquia, sempre falo isso para os meus clientes, que assim, olha, quando se abre uma operação da franqueadora, nasce uma nova empresa. Yuri já colocou isso aqui com todas as palavras, né? Às vezes, o empreendedor ele tem um pensamento, e aí 2 pontos que me vêm à mente. O primeiro é esse. Tem um pensamento que a franqueadora vai funcionar como se fosse um departamentozinho do seu negócio. Eu já tenho aqui o meu negócio, eu vou tocar, eu vou ajudar. Quando o franqueado precisar de ajuda, eu vou ali. Não é bem assim. A franqueadora é um novo negócio, né? Inclusive, existem obrigações legais que a lei de franchise, no caso, obriga. Ele precisa prestar suporte, né? Muitas vezes, assumir a ponta do ponto de vista de estratégia de marketing, estratégia de compra, a depender do tipo de segmento, né? Decisões estratégicas de para onde vai o grupo, né? Como que você percebe isso também, Yuri? O Yuri enquanto franqueador e o Yuri enquanto ainda operador de loja. Você vê isso como um desafio? O que você pensa para o futuro em relação a uma eventual movimentação? Hoje eu sei que você já tem várias iniciativas enquanto franqueador, né? Léo, isso aí você tocou num ponto crucial. Primeiro porque a nossa lei de franchise, ela diz o seguinte: quando você monta uma franquia, você tem um documento chamado ACOF, né? A Circular de Oferta de Franquia. E na COF, obrigatoriamente, você tem que listar todas as suas lojas, as franquias, lojas próprias, e inclusive as que fecharam. A famosa lista negra. Lá, a né? lista negra. Então, esse documento, ele por lei é obrigatório. Então, eu, em particular, toda vez que eu vou abrir uma franquia, uma nova franquia, eu tenho que ter esse cuidado, primeiro, para não estragar o nome da marca, e segundo, para não ter uma franquia na blacklist.
na blacklist, né? Então, esse cuidado da pré-qualificação, porque franquia é a mudança de vida. É por isso que eu acho que, até abrindo um parênteses, para quem não assistiu o filme do McDonald's, né, a história do McDonald's, que é a Fome do Poder, que ali tem muitos aprendizados legais. E um deles é que, às vezes, o investidor, aquele cara que é frio, que só vê o dinheiro, ele não é, para mim, em particular, o melhor franqueado. Você vê bem isso no filme. Não sei se vocês já assistiram isso. 2 vezes. E o cara que pega aquela franquia e faz com que aquilo ali seja parte da sua vida, ele dá o sangue, é o dono realmente dentro da franquia, e ele faz com que aconteça. Então, são esses cuidados que, se você não tiver na pré-qualificação, a gente tem uma ficha de pré-qualificação. E essa ficha, ela tem que ser analisada por mim e por mais pessoas, inclusive, né? A gente fazer o histórico da pessoa, saber se a pessoa está com o nome limpo, saber a vida pregressa, qual a experiência profissional. Então, toda vez que você abre uma franquia, você pode ter certeza, é como se fosse uma empresa sua que está ali. Porque você tem que ter o cuidado, esse cuidado que você falou, o que precisa, você tem que ter esse cuidado. Você tem que acompanhar, saber, quase, né? Você tem que saber o que é que está acontecendo, o que é que os clientes estão falando. Então, tinha o Rodrigo, né, vocês até conhecem o Rodrigo, era nosso gerente de franquia, que ele visitava as franquias, fazer cliente oculto. Auditoria é o nome que né? você está ali. Então, fazer o cliente oculto, auditar o sistema, ter um controle sobre o sistema que o franqueado usa, o ERP. Você tem que ter mecanismos auditáveis, o franqueado. Mas muita gente que entra numa franquia fica com medo e com receio de dizer assim, ele vai ficar sendo um fiscal meu. Não. Essas informações que a gente precisa é para auxiliar. Porque se a gente tem 16 lojas dando certo, é porque a gente tem um conhecimento proveitoso. Sim. Então, às vezes, o cara está cego ali na operação dele, cheio de coisa errada, com medo de compartilhar informações. Então, é bom prever isso em contrato. Olha, a gente precisa ter acesso a essas informações para que a gente consiga dar um auxílio. Então, não pensar que eu abri a franquia, vou ficar recebendo meus royalties e vou estar em casa deitado, sem fazer nada e só o dinheiro entrando. Não é bem assim, não. Cada novo empreendimento é um novo filho, como você falou, são novas responsabilidades. Por isso, olha, talvez uma das coisas mais importantes que eu vou falar. Franquia, tanto tem que ter responsabilidade quem está franqueando, como tem que ter responsabilidade o franqueado. Saber que ali está em jogo não só o seu nome, mas o nome de um grupo inteiro. Tipo assim, eu sou franqueador, eu tenho 16 lojas, mais de 10 franqueadas. Se eu falhar como administrador da franquia, eu estou colocando em xeque o negócio de todos. Você já imaginou impactar 14 famílias? Prejudicar 14 famílias? Então, a responsabilidade cada vez maior. Colaboradores, né? Colaboradores, são mais de 100 colaboradores diretos que hoje a PotSign tem. Fora quem necessita, os prestadores de serviço. E assim por diante. É uma cadeia inteira. Então, cada ação tem que ser muito bem pensada, muito bem planejada e com muita responsabilidade. Porque daí a gente não está tratando só da pessoa Yuri. Eu estou tratando de um grupo inteiro que necessita que o processo esteja muito bem alinhado. Yuri, por falar dessa experiência aí com esses 14 empresários, né? Ao longo desses anos você começou a
não parou, na verdade, de pensar em novas oportunidades, né, que você falou aí. E uma dessas novas oportunidades foi a Redsign, compras coletivas, né, que ela tomou forma no ano passado e que é uma nova solução para o mercado. É uma solução um pouco diferente da de franquia, é uma solução voltada para a associação de outras revendas do segmento de comunicação visual. E nós gostaríamos de ouvir um pouco em que momento você teve essa ideia de associar outros empresários, né, dentro do próprio segmento e quais são os benefícios disso para os empresários, né, dentro desse modelo. É um modelo um pouquinho diferente, mas eu acho que vale a pena, dado que isso está dentro da tua história e que é um novo projeto recente, né, que enquanto empresário a gente não pode parar de inovar, de criar novas soluções. E aí a gente queria ouvir um pouquinho sobre o que é essa solução, né? E para os empresários que podem se vincular a esta solução, quais são os benefícios que eles teriam? Pois é, Moisés, isso aí eu não criei, não foi uma criação minha, né? Esse modelo de Até negócio. que nada se cria, né? Tudo se copia. Mas a associação de compra até é importante a gente frisar aqui, porque às vezes para um empresário que esteja nos escutando, não seja interessante a franquia, seja interessante criar uma associação, porque o grande foco do cara é volume, Não é marca, por exemplo, não é marca, brand, não né? é, né? Tá entendendo? Então, existem outros modelos de negócio e de crescimento que não só franquia ou abertura de filial. Existe processo de associativismo, existe outros e outros processos que podem se agregar a um crescimento de grupo empresarial. Fusão, você pode criar grupos de várias formas. Enfim, a associação, para mim, começou alguns anos atrás, quando a gente começou a abrir as portas cada vez mais para as franquias. E a gente já tem a prática de participar de feiras nacionais e internacionais, em São Paulo, por exemplo, no Expo Center. E aí, uma dessas ocasiões de feira, aparecia empresários que já era do segmento, já tinha sua empresa consolidada, marcada lá, mas ele era sozinho. Sim. E aí começou a indagação por parte deles, nos indagando sobre uma possível associação de compras. E aí foi, um falou sobre isso e ficou na minha mente. Aí outro depois falou, aí disse, não, então eu tenho que realmente parar e estudar sobre isso. Foi aí que eu comecei a estudar a parte de associação de compras e vi que era uma coisa muito mais comum do que eu imaginava. E uma coisa muito mais antiga do que eu imaginava. E muito mais amadurecida, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, do que aqui no Brasil. E aqui no Norte e Nordeste, por exemplo, pior ainda. Então, eu comecei a estudar, comecei a pesquisar também sobre isso e vi uma solução de compras que se encaixava perfeitamente para o meu negócio já estabelecido e que essa solução de compras queria deixar a minha parte de negociação muito mais robusta, que eu poderia replicar esse software para o uso de possíveis associados. Foi aí que surgiu a Redsign, que eu acho que até agraciado pelo nome, porque é redesign, que significa redesenhar, né? Você remodular, repensar a forma de compras. Então a gente montou esse nome, compramos o licenciamento de software, um software que já funciona em outras grandes redes, como redes de supermercados, que eu não vou citar o nome aqui, mas tem várias redes de material de construção, supermercados, farmácia, que usa esse mesmo software. Eu comprei o licenciamento e é uma coisa que hoje eu tenho convicção que é o futuro. É tanto que eu iniciei esse projeto
E hoje eu tenho um sócio, né? Que são, vocês estão fazendo parte disso aí também. E já tem gente querendo copiar. Só que a gente já está um passo à frente. Porque a gente já tem um volume constituído, a gente já tem uma organização pré-estabelecida e a gente já tem associados. Então, a gente já está um passo na frente. Pelo pioneirismo, a gente conseguiu largar na frente e aí vai ser muito mais difícil para que os concorrentes eles cheguem até nós. Mas por isso que a gente não pode parar, né? Vamos continuar. Yuri, ao longo do seu discurso, né, eu acho que fica uma grande lição para o empresário que está nos ouvindo. Sempre que você vai tomar uma grande decisão, você fala, olha, eu parei e estudei. Eu escutei falar isso lá na feira, e aí já vem uma dica, né, de você estar perto de onde esses movimentos acontecem, estar perto de onde os empresários do setor eles se encontram. E você vai para esse ambiente e você escuta um insight ali, né, e dizer, poxa, eu posso aplicar isso aqui no meu negócio, por que não? E aí, já diferente da indústria, né, você volta com um outro olhar, talvez já mais experientes, assim, agora eu preciso estudar, entender esse movimento, você pega ali, no caso, benchmarks até fora do país, né, de ver como funciona esse associativismo e já começa com outro tipo de organização. Fazendo esses apontamentos, né, porque muitas vezes o empreendedor, em meio a tanta coisa, ele se sente absolutamente perdido. A gente atende ali diariamente empreendedores que, assim, muitas vezes são sonhadores, pessoas que já até visualizaram, sabe, Yuri? Onde que eles imaginam que a marca dele consegue chegar, mas às vezes eles não conseguem saber como dar o próximo passo. E agora, tá? É tanta ajuda. coisa, o que é que eu faço? E é isso que eu ia te perguntar, né? Tipo assim, para o empreendedor que nesse momento está nos ouvindo, que assim, a nossa audiência é toda voltada de empresários que querem crescer, seja pelo modelo de franquia, que é o que a gente está conversando hoje aqui, né? A gente colocou na mesa aqui, o Moisés, mais um modelo de expansão, que é por meio do associativismo. Mas o empresário que nos escuta é o empresário que quer crescer, que deseja crescer. E que dica você daria para esse cara, né? Tipo assim, que tem muitas ideias e que não sabe muitas vezes por onde começar. Léo, esse momento assim é brilhante, né? Como você falando assim, a gente está ajudando as pessoas com um pouco da experiência, não que minha experiência vai ser replicada para qualquer caso, né? Mas você tem que pedir ajuda, cara, sempre pedir ajuda, consultoria, parar para estudar. Olha, eu nunca vou tirar da minha mente e que hoje eu sou muito agradecido por ter tido a humildade de enxergar que por mais que minha empresa estivesse bem, estivesse crescendo exponencialmente, crescendo muito, e eu tive a humildade para parar para aprender, sempre. Eu nunca vou me esquecer, um dos cursos que eu fiz, que foi uma indicação de um amigo meu, que ele chegou, um cliente meu, e eu sempre dizia, não tenho tempo para fazer curso, não. Isso aí é perda de tempo. Se o cara soubesse ganhar dinheiro, ele não estava me ensinando, ele estava ganhando dinheiro. Eu sempre tive... É incrível. E eu acho que muita gente tem essa mentalidade. Eu acho, assim. Todo empresário que ele começa a se dar bem, assim, e ter retorno, ele começa a achar assim, não... Inflar o ego, às vezes, né? Eu sei, eu conheço o meu negócio, como é que eu vou contratar alguém para vir para cá e ele vai me ensinar a trabalhar no que eu sou bom. Aqui é diferente. Não, aqui não é assim e tal. No meu segmento, né, mas a gente escuta muito isso, né? Mas, por incrível que pareça, ou não, eu era assim também. Eu era mais um empresário dessa forma, que pensava dessa forma. Até que veio um cliente meu e via que eu, nas minhas agonias diárias, de não ter tempo para nada, de só trabalhar, trabalhar, o cara disse, Yuri, faça um favor para mim. É até Rafael o nome dele. Depois eu vou agradecer a ele pessoalmente. Já agradeci, mas... Tá feito o registro, né? Tá feito um registro, Rafael, para agradecer. Ele chegou e disse, faça esse curso. Faça esse curso. Era um curso voltado para alta gestão. Como assim?
um curso, uma empresa daqui de Natal que ministra cursos para empresários. E o curso lá de alta gestão, e um dos módulos, são vários módulos, e um dos módulos é gestão de tempo, tem um módulo de comunicação, são coisas essenciais para o empreendedor, né? É um grupo de só empresários, só diretores, foi bem bacana. Até permita, Claro. com a licença, o Fábio San Martins, né? É um renomado aqui. Até também aproveitar a oportunidade para agradecer, que é um dos meus grandes mentores, o Fábio. E a gente participou desse treinamento lá de alta gestão. E nesse treinamento, eu acho que foi um marco na minha vida empresarial. Porque, vou citar um exemplo aqui, entre muitos, que no módulo, por exemplo, de gestão de tempo, ele mostrava que pequenas coisas que tomavam o tempo do dia a dia da gente, por exemplo, o Instagram, as redes sociais, o e-mail, se a gente se organizar e ganhar cada minuto do nosso dia, no final, quando a gente fez as contas, de pequenas coisinhas, eram as férias que eu nunca tinha tido como empresário. Eu, ano após ano, nunca tirava férias porque eu dizia que não tinha tempo. Aí foi mostrado no módulo, olha, se você não vai deixar de ver seu Instagram, você não vai deixar de ver seu e-mail, mas se você fizer de forma organizada, você vai ter tempo para tudo. Porque não existe falta de tempo. Existe falta de organização, né? E existe falta de organização e de escolha de prioridade. Tudo na vida é prioridade. Não existe falta de tempo. Falta de tempo é uma desculpa para você não fazer o que não é prioridade. Concorda comigo? Sim. Então, se você escolhe o que é prioridade na sua vida, para você escolher, amigo, você tem que parar. Aí eu passava a tarde inteira com aquela angústia, meu celular não para e mensagem não para. E eu dizendo, não posso estar nesse curso, não. Aí, quando acabou o primeiro módulo, eu disse, eu tenho que estar em todos os módulos desse curso. Porque, realmente, se o empresário ele não parar para pensar, e principalmente que nenhum empresário, assim como nenhum colaborador, é insubstituível. E que se você morrer como dono da empresa, que centralizava tudo com você, que não delegava nada, a empresa vai continuar. Do mesmo jeito. Ou não. Dependendo da postura de cada empresário. Então, ficou bem clara essa mensagem que é muito importante para todo empresário, ou não, que também não seja empresário, que você tenha tempo para se conhecer, para você refletir, para você planejar. Importantíssimo. Porque muita gente vai dizer que é perda de tempo, e eu vou dizer que é ganho de tempo, porque você vai estar otimizando seu tempo. Planejando seu tempo ali para frente, você vai conseguir fazer as coisas com mais eficiência, ganhar tempo e acabar com essa história que empresário não tem férias. Às vezes não se organiza, né? Yuri, queria te agradecer demais. Acho que está sendo muito rico, né, esse bate-papo. Porque, assim, muitas vezes o empreendedor ele fica só ali idealizando como é que vai ser a franquia dele. Hoje a gente tentou, nesse episódio, eu acredito que estamos sendo felizes com isso, de mostrar a vida real, né? De como foi essa trajetória. Você já falou aí de vários percalços, né? O outro ponto que eu falei, em dado momento aqui do nosso podcast, eu falei, tem 2 pontos. Eu falei um primeiro. O segundo que eu ia falar é sobre o anseio de que muitos franqueadores têm. Eu acredito que isso te motivou também a abrir a indústria e cometer o erro que você comentou aqui com a gente, de dominar a cadeia, né? É de tipo assim, poxa, às vezes o franqueador ele pode se sentir inseguro também, de dizer assim, poxa, como que eu vou garantir, estou aqui vendendo, né, para outras famílias, para outros empreendedores, a possibilidade de revender produtos e serviços em outros
enfim, outras pontas. E como que eu vou garantir, se eu não tenho um controle do fornecimento, que todas as lojas vão receber insumos da mesma qualidade? E a gente vê, né, no caso, vários outros franqueadores com esse anseio, de certa forma, natural e genuíno, né? Agora, é um outro negócio, né? Assim como a franqueadora é um outro negócio, a gente aprendeu hoje aqui que a indústria é um outro negócio também. Eu acho que a palavra-chave é parceria. Parceria. Quando você faz parceria, e parceria boa é aquela que todos ganham, você vai focar no que realmente interessa. Quando eu montei a indústria, eu perdi o foco do meu negócio. Eu comprometi o meu negócio para montar outro totalmente que eu não tinha ideia de como era. Dissipou energia, né? E olha só como é interessante isso. Eu tinha uma rede de fornecedores homologados e eu passei a fabricar, ou seja, eu passei a ser concorrente dos caras. Só que só que eu comecei a fabricar ali do zero, pequeno, sem saber de nada, contra grandes indústrias. Grandes indústrias que estão aí há 30 anos, só fazem isso, inovam diariamente, produzem produtos inovadores constantemente. E eu quis o quê? Peitar o cara, ao invés de fazer o quê? Parceria. A palavra-chave de negócio é parceria. Associe o que quem foi já que é eu bom, fiz? Né? Humildemente, baixei a cabeça, bati na porta de um grande industrial desse, que eu não preciso citar o nome, mas se ele assistir aqui e ela assistir esse podcast, ela vai saber. Então, eu bati na porta deles e humildemente pedi: desfaça essa maluquice que eu entrei, que foi querer, de certa forma, concorrer com você. Você nasceu para isso, para produzir esses materiais. Vocês nasceram assim. Então é muito mais saudável para mim hoje baixar a cabeça e entregar tudo que eu tenho para vocês e trocar. Eu troquei tudo em produto. Só para você ter ideia. Eu peguei a indústria inteira, milhões de reais investidos. Cheguei na porta da indústria e disse assim: indústria, fica com esses maquinários todos aí. Fica com tudo isso. Aí disse: não, mas eu já tenho essas máquinas. Certo? Não, mas você não está entendendo. Eu entrego as máquinas, tudo a valor de custo, e você vai me dar em produto. Porque eu consumo seus produtos. Aí eles voltaram atrás e disseram: não, bom negócio. Porque eu estou fortalecendo o quê? Parceria. Então, fortaleci essa parceria e foquei no meu negócio. Isso fez com que eu recuperasse todo o prejuízo que eu tive na indústria. E com a volta em cima, com um parceiro fortalecido. Uhum. Então, são coisas que tem gente que vai chamar de resiliência, tem gente que vai chamar de inconstância, porque tem muita gente que diz assim: poxa, Yuri, você é muito inconstante, começa com um projeto, poxa, eu estou vendo que o projeto dá errado, tá dando errado, eu tenho que baixar a cabeça, ser humilde e dizer, reconhecer, eu errei. Quem não erra? Mas você aprendeu mais rápido de quem nem tentou, né? E a capacidade, Léo, da gente a gente não tem que medir a quantidade de erro que a gente comete. A gente tem que medir a capacidade de aprendizado e de consertar os erros que a gente cometeu. Humildemente, porque tem muita questão do ego, né? Poxa, quem é que vai reconhecer que errou, que quebrou uma indústria, que não deu certo, mesmo com os números todos positivos? Poxa, vamos ser humildes e vamos reconhecer: eu errei. Agora, eu garanto que não erro mais. E vamos consertar o erro. E assim vai. Então, não é questão de mudança de estratégia. É questão de proteger o que você já conquistou. Uau. E é incrível, Yuri, que nessa tua saída, né, na negociação da indústria, você garantiu um volume para ele, né? Assim, olha,
Você garantiu um volume. Então, você fortaleceu um parceiro teu que acabou, no caso, te ajudando mais à frente e assim a gente vai fazendo negócio. Eu queria te agradecer demais, né? Além da tua participação, pela forma como você está, né, explanando aqui, e contribuindo aqui de peito aberto mesmo, a vida real do empreendedor. E já queria pedir para você ir pensando aí já em dicas finais, em que recomendações vocês queriam dar de forma livre mesmo para os empreendedores, você e Moisés. Mas dizer que é muito bom ouvir histórias, né, de empreendedores como a sua. Acho que são histórias muito inspiradoras. Mostra certamente que o empreendedor que está lá do outro lado nos ouvindo, ele se identifica com isso. Porque ninguém acerta o tempo todo, né? E o que a gente vê hoje nas redes sociais é todo mundo só compartilhando palco, mostrando que é bom nisso, que é bom naquilo, né? Às vezes gera frustração em outras pessoas. Então, quando a gente escuta de um empreendedor que está no topo nacional, né, dizer, olha, eu errei e você foi muito generoso aqui hoje em explorar esses erros e mostrar o que é que você aprendeu com eles, né? Então, acho que o nosso ouvinte, empresário, ele tem a oportunidade de crescer muito. Porque, poxa, sabe o que aprende com o erro dos outros, né? Pois é, Léo. E até abrindo um parênteses do que você falou, e até uma mensagem para os meus franqueados, se algum deles escutar o podcast ou assistir, eu queria dizer que hoje eu sou realizado de forma dupla, porque além do meu negócio prosperar com as franquias, hoje mesmo eu tive uma lição incrível, que foi um aprendizado com meus franqueados. Processo que o cara implantou lá e está servindo de case. Então, não tem preço isso. Você começar um negócio, começar a replicar através de franquias, um negócio que você criou, e você vê aquelas pessoas ali abraçando a causa e fazendo melhor e ensinando quem começou o processo. Então isso não tem preço. E tudo isso só é possível pela questão de grupo, por ser grupo. Porque sozinho é muito difícil o empresário alcançar e ter essas possibilidades de ter experiências com outros empresários que sentem as mesmas dores, que enfrentam os mesmos desafios. Hoje a gente tem uma irmandade, mais do que um grupo de franquias. Então, isso que me deixa feliz. Então, eu queria aproveitar para mandar um forte abraço, um carinho enorme que eu tenho pelos meus irmãos franqueados e meu irmão de sangue, que faz parte do grupo também. Um abraço enorme, porque eu sei que todas essas conquistas têm um grande braço, têm uma grande ajuda deles também, porque sozinho eu não conseguiria nunca chegar onde eu cheguei. Perfeito. Fantástico, a dica aí que seria, dentro do que Léo pontuou, Yuri falou sobre grupo, sobre tudo, e o que a gente nota é que por trás disso, ele não foi tão transparente, mas por trás disso são as pessoas, né? Seja sócios, como nós somos, seja a escolha de colaboradores para compor o projeto e o sonho, seja a escolha de franqueados, seja a escolha de associados. São pessoas que estão ali por trás, que precisam, que têm um determinado perfil e que cabe ao empreendedor analisar e também motivá-los a sonhar junto com ele, né? Então, eu acho que o grande trunfo aí, em qualquer que seja o projeto e a modalidade dele, são as pessoas, você unir todo mundo em prol de uma única visão. Pois é. Uau, fantástico. Yuri, últimas palavras, algo a dizer, algum livro a recomendar, algum material para assistir? Cara, eu só tenho a agradecer, muito obrigado pelo convite. Eu fico muito feliz e realizado. Uma das coisas que eu acho que de herança que eu posso deixar para os meus filhos, para minha história, um legado, é contar isso tudo para que outras pessoas consigam aproveitar e tomar lições, né, para que se replique na vida deles e sejam bênçãos para todo mundo. Então, sou muito agradecido a Deus por tudo. Obrigado a vocês pela oportunidade de estar aqui. Gosto tanto de estudar e a questão comportamental, como o Moisés estava falando. Voltei à academia. Eu sou pós-graduado na parte jurídica e agora voltei para a faculdade de psicologia
Estou muito feliz, cara. Estou realizado. É aquela coisa do empresário que não tem tempo, mas a prioridade para mim agora está sendo essa faculdade. Eu estou estudando durante o dia, fazendo mais uma graduação. Estou muito feliz, estou numa fase muito boa da minha vida, minha família muito unida, morando, né, satisfatoriamente onde eu sempre quis, do jeito que eu quis, a empresa muito bem. Então, eu acho que, como eu sempre falo nos cumprimentos, né, eu não sou merecedor disso tudo. Então, é só agradecer, porque eu sei que tem alguém maior do que nós, que está sempre à frente de tudo e acima de tudo, nos guiando, dando sabedoria. Cada vez mais, de coração, fico feliz pelas pessoas que, por meio de Deus ou da vida mesmo, quem não tiver essa fé, que entra na minha vida também, que faz parte, e vocês dois são exemplos disso, porque na minha pouca trajetória de vida e experiência, a gente consegue perceber quando a pessoa é do bem, quando a pessoa é positiva, quando a pessoa é honesta. Então, podem ter certeza que eu tenho essa confiança em vocês e esse carinho que eu vou levar eternamente. Então, muito obrigado. Obrigado, Yuri. Muito obrigado pelas palavras, pela sua generosidade, pela tua participação. Eu queria agradecer a você, né, empreendedor que nos acompanhou até aqui, que tem escutado e acompanhado o Redcast. Obrigado pelo teu tempo, obrigado pela tua atenção. Não perde os próximos episódios. Fica de olho aí no nosso canal. Se você ainda não segue o nosso canal, clica aí no sininho para você receber todas as notificações, manda esses links, né, para todos os teus amigos empreendedores, para que eles possam, assim como você, aprender um pouco mais sobre gestão e sobre como conectar para fazer a sua empresa crescer e prosperar do jeito certo. Até o próximo episódio. Valeu, Yuri. Valeu, Moisés. Valeu.